Bom, agora sim. Agora compartilhar e vamos começar. Fora, é Iana mesmo, né? Eu estou pronunciando errado. Júlia e Daniela, Não, vocês já... é Oi? Iana mesmo, Iana mesmo. Tá. Vocês já tiveram algum outro contato com esse tema? Vocês estavam no nosso último encontro? É a Eu tava. primeira vez que eu tô vendo. Tá. É, eu até coloquei algo do encontro passado para a gente, para todo mundo estar na mesma página, de fato. Mas é breve, tá? Para quem, para as outras duas não vai ter tanto prejuízo assim. E é até bom para a gente rever um pouquinho, né? Bom, pessoal, aqui é basicamente um resumo do terceiro, sétimo e oitavo capítulos desse livro. Tentei sintetizar bem. E o objetivo geral aqui é mais fomentar mesmo a curiosidade de vocês, para vocês irem por conta pesquisar e gerar, né? Eu quero gerar curiosidade e motivação em vocês para estudarem mais a fundo, porque não é tão simples como a gente vai ver. Então, simplório, né? Mas é simples, sim. E para vocês comprarem um livro mesmo, porque não consegui gratuito para passar para vocês, só tem em inglês. E, bom, vou apresentar diversos motivos e dicas minhas do que eu entendi e acho que eu consegui digerir bem para passar para vocês. E, por favor, assim que eu estiver falando algo, enfim, com uma linguagem difícil ou que eu não esteja me fazendo entender, só liga o áudio e pergunta, tá, por favor. Bom, aqui eu decidi começar já com um exemplo meu mesmo, né? Esse é o meu VIA, é o relatório que sai quando a gente faz o questionário das forças de caráter. Vocês já fizeram? Sabem quais são as forças de vocês? Porque é importante. Júlia nunca fez. Eu já fiz. Então, eu decidi já começar com essa frase, né, que a assinatura de forças tem tudo a ver com expressar nosso verdadeiro eu. Porque, como a gente vai ver, isso aí são os traços de personalidade com que eu mais me identifico, resumidamente. Uma frase é isso. Travou aí? Travou. Travou tudo. Vamos fazer o seguinte. Screen share has stopped. Tá. Vamos ver se o PDF mesmo. Vocês viram qual é o botão que aperta para o PowerPoint ele ficar no modo apresentação? Eu estava usando o Google Apresentações. Eu não lembro mais. F5? É, né? Sim, dá para fazer.
Gente, eu vou apresentar assim mesmo, tá? Com a tela assim. Vocês lembram qual que é onde que aperta para ficar? Eu não lembro mais. Nunca mais usei. Slide, não sei, não. Bom, no fim deu certo para quem está entrando agora. Eu estou ouvindo bem, Igor. Tá tudo bem. O que houve? Não, tinha Igor. caído tudo aqui. Ah, é? Mas agora tá tudo certo. Tá bom. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. É porque Brasília estava chovendo muito, mas agora parou. Bom, agora vai. Conseguem ver, né, a apresentação? Ok. Certo? Beleza. Então, eu estava aqui mostrando o meu próprio perfil, que sai quando a gente faz o inventário das forças, no site gratuito. Inclusive, para quem já é profissional, tem uma área exclusiva aí. Quem quiser depois, eu passo ali as coordenadas certinho, porque é meio escondido ali no site, mas é gratuito. Aí o cliente faz e já vem direto no nosso e-mail, daí não tem perigo. Sim, o link vai ficar ali na descrição do grupo, Daniela. Bom, gente, o próprio Martin Seligman, né, que foi o presidente da APA lá em 2000, que foi o idealizador e propulsor desse movimento, já disse que todos os 24 traços positivos de personalidade, né, que são as forças de caráter, quando utilizados e envolvidos, possibilitam a elevação de todas as variáveis da teoria dele do bem-estar, né, da, entre aspas, felicidade. E não só o engajamento, né, que é mais conhecido pelo construto flow, que no final, se vocês ficarem até o final, eu explico um pouquinho. Ele diz que todas as forças, né, são um caminho para o bem-estar, né? Por isso também essa imagem bem ilustrativa de que todas as forças são os blocos básicos de construção da vida próspera. No livro dele, onde ele delineou a teoria flourish, né, que traduzindo é prosperar. São como ele usou o termo rotas para o bem-estar. E aqui eu achei interessante trazer, porque, de fato, na positiva foi uma mudança de paradigma enorme na psicologia como um todo. Então, o objetivo do processo terapêutico, né, é quem busca por atendimento clínico, claro que quer alívio dos sintomas, mas indiretamente o que a pessoa está querendo é, na verdade, ter bem-estar e qualidade de vida, né? E as intervenções para aliviar para construir o outro, são pouco correlacionadas, elas não são idênticas, né? Enquanto que para a gente fazer uma reestruturação cognitiva, são algumas técnicas, e para a gente promover emoções positivas, são outras, que a gente vai ver daqui para frente. Bom, no livro, que, de novo, né, a minha intenção aqui é fomentar mesmo a curiosidade de vocês, motivação para ir comprar o livro e, de fato, se apropriarem das intervenções para uso na clínica. E ele diferencia, né, nessas 5 estratégias diferentes. Ele traz mais de 70 intervenções no livro, e
Bom, quem procura atendimento clínico via de regra, está em sofrimento, né? Está frustrado, está com baixa autoestima, sem boas expectativas do futuro. Então, nada melhor do que a gente utilizar os recursos próprios da pessoa, né? O que ela já faz bem, no que ela já é boa. Ou seja, a personalidade dela, né, que é, via de regra, a essência dela, as qualidades que ela tem, as disposições, os talentos, os interesses, os valores, e como o foco, né, no processo psicoterapêutico. Aqui eu achei interessante também que nossa psicologia clínica ainda é muito voltada, né, para o déficit, para a resolução de problemas, para alívio de sintoma, e aqui esse autor faz uma escala, né, uma hierarquia. Não necessariamente psicoterapeutas mais à esquerda são piores do que à direita, mas é todo um movimento, a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, de evolução mesmo, né? A psicoterapia baseada em evidências mais recente, então mais moderna, vamos colocar assim, é baseada em processos, que veio de dois sujeitos criadores de duas subabordagens da TCC. Você já ouviu falar nela? Terapia baseada em processos? É bem recente, é de 2017. Eu não. Bom, trago aqui, ó. Ou a pessoa está com foco total no sofrimento e fraqueza, ou então ela já começa a tomar consciência de que o próprio Beck, né, no último livro dele, em colaboração, ele já manifestou interesse e utilidade em focar nos recursos da pessoa, no que ela é boa, no que ela é competente, para aí, em última instância, né, que são os psicoterapeutas justamente positivos, o que não quer dizer advogar totalmente em prol da causa de intervenções que foquem no bem-estar e na felicidade única e exclusivamente. Não, a gente vai ver também que não é só isso, é uma abordagem integrativa, né? A gente precisa dessas duas, um foco no problema e na criação de solução, vamos dizer assim, né? Por isso também ali o hambúrguer como sendo a recompensa e o foco no que a pessoa quer, em vez do que ela quer evitar, né? Eu acho que essa é a frase. Tá passando os slides aí, né? Me digam que sim. Sim, tá sim. Nessa análise sistemática aí, foram 419 artigos selecionados, no fim, com um total de sujeitos, né? Esses 419, de 53 mil e pouco, aonde intervenções que melhorem o bem-estar mental. Nela foram inclusas não apenas da positiva, como nesse slide aqui, a gente pode ver, tem da aceitação e compromisso, tem de compaixão, que é mais positiva, tem de estritamente cognitivas, ou de cognitivo comportamental. E aqui, ó, esses foram alguns tipos de intervenções que foram levadas em consideração. Todas elas foram ensaios clínicos randomizados e controlados por placebo. O que é isso? Né? Eles pegam uma população aleatória, dividem ela aleatoriamente também, em uma aplicam a intervenção que eles querem testar, a magnitude desse efeito, e na outra um placebo. Gente, um detalhe muito importante, que eu tive uma epifania esses dias, porque não é porque é placebo que não tem efeito, muito pelo contrário. Muitas vezes, em alguns estudos, vocês podem até achar que o placebo é uma lista de espera apenas, onde a pessoa não recebeu intervenção nenhuma. Mas, via de regra, em todos esses é o caso, esse placebo é alguma intervenção com algum efeito, mas que não é o efeito desejado do estudo. E, inclusive, medicamentos psiquiátricos, inclusive, eles só passam pela fiscalização, né, dos governos, quando comprovadamente ele é melhor do que o efeito placebo, que acontece quando a pessoa tem uma convicção, né, / expectativa muito forte de que
aquele medicamento, aquela técnica do psicoterapeuta vai funcionar e acaba funcionando pelo simples fato dela crer naquilo. A gente chama de profecia autorrealizante, né? Um nomezinho bonitinho para isso. Mas, bom, aqui no meio, que se enquadraram nesses critérios, nessa gigantesca meta-análise ali, ó, Character Strengths, força de caráter, foram diversos artigos. E aqui a gente pode ver claramente, ó, que quanto maior a bolinha e mais forte a cor, mais estudos foram achados com mais resultado robusto. E aqui eles separaram entre os efeitos na população em geral, mentalmente doentes ou fisicamente doentes. Dá para ver, ó, é o antepenúltimo, PPI multicomponent. Ela é de longe a melhor em todas essas populações, né? Seja pelo tamanho da bolinha, seja pela hastezinha, que também demonstra a magnitude do efeito. E o que a gente vai ver é que as psicoterapias positivas mais modernas, especialmente a que o Seligman fez, que foi até o assunto de outro encontro aqui da Viver, é a psicoterapia positiva, onde a estrutura básica, onde, se não todas, direto ou indiretamente, as intervenções são feitas com base nas forças de caráter. Então, elas se encaixam aí e dá para ver claramente que elas funcionam bem nessas intervenções com força de caráter. E, bom, se alguém quiser depois essa meta-análise aí, para esmiuçar mais, eu só quis botar a mesma imagem para ficar mais fácil de entender. Bom, aqui eu trouxe os 10 critérios que o Seligman e o Christopher eles acharam para, primeiro, achar as 24 forças de caráter. Acho que a gente não precisa passar uma por uma, né? Mas as 5 primeiras são importantes. De que o uso delas traz satisfação por si mesma e contribui para consequências positivas na vida pessoal e social. Ela é valorizada por si, a pessoa manifesta ela porque, pura e simplesmente, não pensando numa consequência positiva, por mais que traga consequências positivas. E o que eu acho mais importante, e para os fins dessa nossa apresentação aqui, é que ela tem que ter característica de um traço de personalidade, que é o quê? Tem que ser mais ou menos estável ao longo do tempo e espaço, né, ao longo das situações, e tem que se manifestar no todo o espectro do comportamento do sujeito, né, nos pensamentos, nas emoções e nas ações dele. E na faculdade, normalmente a gente não vê, né, sobre o Big Five, que é o que mais, de longe, tem evidências sobre o grau de previsibilidade que ele traz para o comportamento das pessoas e para consequências na vida dela. São esses 5 traços que eu só trouxe para fins de ratificar mesmo que a gente já viu no encontro passado, que são espectros, né, onde existem 2 extremos opostos, e cada um deles ainda se subdivide em 6 variáveis, né, de estabilidade emocional, extroversão, abertura às experiências, amabilidade, conscienciosidade. Mas o que mais importa para a gente é isso aqui, ó, que eu botei pelo menos 5 referências, aí sim, de que existe uma correlação de sobreposição gigantesca entre os construtos que o Big Five, que já está mais do que validado, com as forças de caráter. Então, resumindo, as forças de caráter, sim, mensuram os traços de personalidade das pessoas, porém, como se é de esperar, as forças, por serem todas inerentemente positivas, têm um melhor poder de predição do bem-estar psicológico e da saúde física das pessoas. Né? Isso é um tanto óbvio. Vamos começar agora, de fato, com a assinatura de força. O que ela é? Muitas vezes é traduzido, eu acho que no psicoterapia positiva tá como força de assinatura, né, Oriana? Isso, força de assinatura. Eu preferi traduzir como assinatura, para mim faz mais sentido, mas, enfim. Ela é resumidamente, como eu trouxe lá no primeiro slide, o meu exemplo das minhas forças. Elas são as 5 a 7, aí os autores vão divergir nisso, forças ali no nosso ranking pessoal,
que a gente exerce com mais frequência e mais constância. E esse slide talvez seja o mais importante, que todos os outros vão decorrer dele. Esse é o critério do porquê que as intervenções funcionam e por que primeiro se fez intervenção com elas e por que elas funcionam. Primeiro, tem um senso de autenticidade, né? É o nosso eu, a nossa identidade. Então, a gente tem essa sensação de naturalidade e de quase que inevitabilidade, no sentido de que é espontâneo. É autotélico, que quer dizer que é recompensador por si mesmo. Quando a gente manifesta uma das nossas forças da assinatura, porque a gente sente satisfação pelo simples fato de usar elas, então, e o nome disso é motivação intrínseca, a gente simplesmente manifesta ela por satisfação. Enquanto a gente usa elas, a gente, em vez de se sentir exausto, a gente tem entusiasmo, excitação, alegria e atenção aumentada enquanto usa elas. Ela é significativa no sentido de que tem um sentido para nós, né, porque faz parte do nosso eu, logo é significativa. Então, a gente tem uma necessidade, entre aspas, né, de criação de projetos fundamentais na nossa vida, né, casamento e escolha profissional, com base nela. De novo, né, lembrando, é o centro da nossa personalidade, essa assinatura. E a curva de aprendizado é rápida, especialmente no começo, né, quando a pessoa toma consciência delas e passa a usar, em razão também dos outros critérios anteriores, ela tem uma rápida curva de aprendizado. Porém, o inventário VIA, que algumas de vocês já fez, não pode ser considerado a resposta final. São os próprios clientes que vão oferecer a confirmação ou não daquelas 5 ou 7 forças. Aí eu trouxe aqui 2 perguntinhas básicas e certeiras, eficientes, para a gente identificar com o cliente se ele se identifica mesmo ou não com elas. Se isso é essencial mesmo para quem tu é, né? E o outro é um exercício de subtração, vamos chamar assim, onde a gente faz a pessoa imaginar como que ela se sentiria se eu tirasse uma dessas forças. E, normalmente, o resultado é elas expressando uma surpresa, porque, não, de fato, se eu não pudesse ser esperançoso, eu não seria eu mesmo, ou as pessoas não me reconheceriam. Né? Então, são 2 perguntinhas simples para a gente tirar a prova real dos clientes. E aqui, como o pessoal da Positiva gosta de mnemônicos, né, para ajudar a lembrar desses critérios, a grosso modo, tá? São 3 E's, que tem que ser uma assinatura de força. Para ser mesmo, ela tem que ser essencial para a pessoa, tem que ser espontânea, né? Ela tem que manifestar esforço mínimo na utilização delas, e tem que ser energizante, tem que trazer vigor em vez de fadiga, quando elas aplicam, usam. Acho legal a gente começar também por que é importante, né? Primeiro porque os estudos já mostram que existe uma falta de florescimento nas pessoas, né? Se estima que menos de 25% das pessoas no mundo funcionam com níveis ótimos de bem-estar. E, como eu trouxe aqui, um estudo encontrou que as pessoas têm até 18 vezes mais chance de florescer quando elas sabem e utilizam com frequência sua assinatura de forças. O problema da inconsciência das próprias qualidades, porque, de novo, o estudo mostra que pelo menos ali 66% das pessoas nem sabem quais são as maiores qualidades. Eu já vivi isso mesmo. Quando me perguntaram 3 qualidades, eu travei, mas eu fui prontamente rápido em 3 defeitos, isso há anos atrás. E o que esperar de uma pessoa que não sabe quais são as suas próprias qualidades? Como a gente quer que ela tenha bom desempenho a nível profissional e pessoal, né? É quase insano pensar isso. E um estudo também na área organizacional daí encontrou que participantes que usavam com frequência tinham até 9 vezes mais chance de florescer, prosperar, né? De ter bem-estar psicológico e saúde mental do que as que não usavam.
Relacionamentos também, né, em tempos de polarização, de intolerância, os relacionamentos, seja afetivos e familiares e fraternos, estão sofrendo bastante, né? E estudos sobre casais especificamente mostraram que quando se reconhece e aprecia a força no outro, esse parceiro relata que tem mais satisfação, são mais comprometidos com o relacionamento e afirmam que as suas necessidades são atendidas, supridas. E, além disso, a gente vai ver também que já foi muito aplicado e replicado no setting industrial, organizacional, empresa, né? Business, e cerca de 70% se estima dos funcionários são desengajados. E isso, até a nível econômico, é desvantajoso, né? Porque, aliado a isso, tem o fato de que, normalmente, a pessoa que tem certas características não está desempenhando cargos nem funções que são afins aos traços da personalidade. E estudos confirmaram também que funcionários que usam e têm as suas forças apreciadas pelos supervisores ou chefes imediatos têm até 6 vezes mais chances de se engajarem no trabalho e, em consequência, serem mais produtivos, terem mais satisfação no que estão fazendo e até um senso de propósito nesse trabalho, seja de qual for. Bom, as forças de caráter, como o próprio Seligman, lá no começo, que deu ênfase, né, ele mesmo surgiu com a ideia para que fosse a espinha dorsal de todo movimento positivo, porque, afinal, na introdução do movimento, se diz que a psicologia positiva é a ciência para estudar estados subjetivos positivos, traços positivos e instituições positivas que iam manter, né, as pessoas. E, se a gente for ver, grosso modo, são as pessoas e seus traços de personalidades que têm experiências subjetivas e pessoas com seus traços que mantêm instituições. Então, de fato, é o lado mais importante do movimento e, portanto, tem um amplo já respaldo científico, porque desde 2004 a gente tem o DSM das sanidades, né, que é o Manual das Forças e Virtudes. É muito fácil, né, de aplicar, e os praticantes, até nesse próprio livro, nesse guia de intervenções, ele fala que é possível um psicoterapeuta com orientação psicodinâmica ou mais humanista, ou mesmo, que é mais comum, das cognitivas e comportamentais, aderirem a isso, porque, afinal, são traços de personalidade, né? É novo para os clientes, e é muito engraçado, às vezes até uma mudança simples de pergunta sobre o que tu quer, qual problema tu quer falar hoje, né? Qual problema aconteceu na semana, em vez de perguntar o que bom aconteceu na semana, eu já tive uma reação de praticamente o cliente travar e não saber o que dizer, e depois rir, né? A gente ri junto, porque ele não estava esperando por isso, né? A gente ainda tem esse viés para o déficit, para a resolução de problema muito forte, né? E o trabalho com força também encontra benefícios imediatos. Bom, gente, aqui eu até botei bastante citações, porque não há discordância, via de regra, entre os principais pesquisadores ou psicoterapeutas sobre o quão importante é a gente saber os nossos traços de personalidades principais, né, a nossa assinatura. Só que não é necessário, mas não é o suficiente, né? Para a gente ter, de fato, benefício, a gente tem que aplicar, tem que usar elas, não tem segredo. É a expressão voluntária das nossas forças que faz a grande diferença. Aqui nesse estudo do próprio Seligman e colaboradores, de novo no padrão ouro, né, de pesquisas de
controlado por placebo, aleatoriamente designados, e esse foi duplo cego. O que isso quer dizer? Nem os participantes, nem os aplicadores sabiam quem que eram as pessoas que estavam recebendo a intervenção, alvo e o placebo. Então, os resultados, né, de fato, demonstram a magnitude do efeito da intervenção. E aqui eles compararam 5 diferentes intervenções psicológicas positivas. Uma é a visita da gratidão, a outra é você no seu melhor, que é escrever sobre uma época que tu achava que tu estava no teu ápice, a mera identificação das forças, o uso das forças, o diário da gratidão, que é elencar diariamente 3 coisas que foram bem no dia e o porquê, e o placebo, que era simplesmente escrever sobre uma memória antiga. E como o gráfico mostra, eu acho que fica um pouquinho ruim de ler, mas foi tão bom. O da esquerda é sobre o índice de felicidade e o da direita sobre o índice de depressão. E dá para ver claramente pela diferença das barrinhas o tamanho dessa magnitude, né? E no acompanhamento de até 6 meses, os resultados também foram assim grande. E os pesquisadores atribuíram esse grande efeito e a permanência dos efeitos, que é porque fazer essas intervenções é gratificante por si mesmo. Aí que está o grande pulo do gato. Porque as pessoas não simplesmente fizeram ali naquela uma semana as intervenções, elas quiseram continuar fazendo por conta, porque elas viram que tinha benefício, elas se sentiam melhores, funcionavam melhor quando aplicavam ali as forças de caráter. E as 2 que melhor saíram foram o diário da gratidão, mas melhor ainda foi, com efeitos mais duradouros, foi as forças de caráter, o uso das forças de caráter. Num outro estudo muito semelhante a esse também, quando se juntou, né, o uso das forças com metas que a pessoa tinha significativas, que é o que boa parte dos psicoterapeutas positivos fazem, né, o objetivo de tratamento tem que ser muito específico, se encontrou, além desses resultados bons, aumento do engajamento e da esperança, que é uma variável extremamente importante e também é um traço de personalidade. Aqui era para ter aparecido os pontinhos, mas... Gente, não, eu só trouxe como curiosidade que não foi só estudado no setting clínico, tá? Isso aqui é uma série de outros lugares que já foi validado a intervenção com assinatura de forças, desde pacientes com problemas neurológicos, até autismo, até alcoolismo, a orientação profissional, depressão, todos com bons resultados. Tá? E depois eu passo a apresentação também para vocês, se acharem o caso. Na educação, também foi muito bem utilizada. O meu TCC na faculdade, inclusive, foi sobre isso. Bom, as intervenções nas escolas, elas são desde programas específicos até a currículos, todos feitos neles, na teoria e prática da psicologia positiva, até instituições inteiras. Tem uma escola na Austrália e uma na Inglaterra, uma faculdade no México e outra também na Austrália, se não me engano, que é toda instituição voltada para o bem-estar e que embute, né, no currículo com matérias extras e também nas outras matérias, tipo matemática, geografia, eles dão um jeito de colocar temas da positiva, mas via de regra é ensinar competências socioemocionais para as crianças, e o resultado foi que, além de aumentar o bem-estar individual, melhora o relacionamento entre os colegas e com os professores e o staff do colégio, a diretoria, e, por consequência, também, por melhorar o engajamento, melhora drasticamente as notas escolares. Então, isso por si só já é demais, né? E também eles perceberam que aumenta algumas forças de caráter específicas, como você é de esperar, né? Curiosidade, amor organizado e criatividade. No setting empresarial também, nos negócios, que a gente passa grande parte da vida em algum empreendimento, né? Em uma empresa,
E aqui eu listei, era para estar as bolinhas do lado, mas na hora de converter não ficou. O uso, de novo, né? Quando o superior imediato reconhece, aprecia, idealmente te coloca num cargo que tem a ver com os teus traços e aprecia, fomenta tuas forças, as consequências são todas essas aí. Melhor desempenho, engajamento, satisfação, comportamento proativo, de cidadania organizacional, capital psicológico positivo, que é esse da imagem que eu coloquei aqui, onde um construto da positiva leva ao outro, que é muito interessante também, eu fiz do estágio obrigatório nesse tema. Redução do absenteísmo e de comportamentos contraproducentes. Enfim, uma série de benefícios. E tem um outro adendo aqui, de que quando a liderança de uma organização não se concentra nas forças dos indivíduos, a chance de funcionários serem engajados é de só 9%, em média. Mas quando se foca, as chances podem subir para 73%. Bom, aqui só como prova de que funciona nessas intervenções do Exército Americano, que é talvez uma das instituições mais ricas do mundo, contratou o Seligman e colaboradores lá no começo para treinar eles em resiliência e outras habilidades, tipo, técnicas em TCC mesmo, em terapia racional emotiva, gerenciamento de energia e estresse, solução de problemas. E, de novo, o uso e apreciação dos colegas das forças foi também extremamente importante. E, claro, o que mais importa para a gente aqui, né, eu acho que todo mundo, se não pretende ser psicoterapeuta, esse mais à esquerda é um handbook, foi feito em 2016 com os principais autores e subabordagens da positiva. Esse do meio é um específico baseado em força, uma terapia só baseada em força, não necessariamente a do VIA. E esse mais à direita é a terapia cognitiva comportamental positiva, que é a que eu mais me baseio nos meus atendimentos clínicos, que é a fusão que a Frederick conseguiu fazer entre a estrutura e os pressupostos e o modelo cognitivo, né, da TCC, junto com intervenções e princípios da positiva, e com a terapia breve focada na solução, que é, em vez de perguntar o seu problema, né, como o nome sugere, perguntar quais são as alternativas. O que é que tu quer, em vez do o que tu não quer. E a própria autora diz que os atendimentos se encurtam bastante, porque é tão mais rápido e gratificante, e a pessoa melhora com tanta eficácia a mais, que acaba sendo mais barato para a pessoa e mais rápido. Né? Isso todo mundo quer hoje em dia. E como um outro tema que já foi aqui, né, a própria psicoterapia positiva do Seligman e do Rashid, que se baseia na teoria do bem-estar do Seligman, né, com os 5 elementos que a gente viu lá no começo, e a espinha dorsal é, de fato, o uso das forças, se não direta, indiretamente. Tem intervenção em forças específicas, com forças específicas, o uso delas para resolução de problemas, o uso delas para atingir os objetivos, indiretamente como suporte para outras, como, por exemplo, a maximização e satisfação. Então, e eu recomendo, tá? Esse aqui eu tenho em português, se alguém ainda não tem, eu posso passar com certeza. Pessoal, até aqui ok? Sim. Patrícia, tudo certo? Não, tá ótimo, tá excelente. Tá, então vamos continuar. Vamos manter o padrão. Bom, alguns pontos-chave, né, que, como o nome sugere da apresentação hoje, é a pesquisa e prática. Então, primeiro, como a gente já viu, né, se a gente não sabe, não tem noção de quais são as nossas forças, tem pouco ou nada a se fazer a respeito delas. E, como eu já falei, né, esse nosso viés negativo ainda é muito forte, né? Obrigado, Juliana. Seja nas emoções negativas, que nos prendem ainda, né? Tem
nos tornam cativo ainda com uma facilidade enorme, porque elas nos ajudaram ao longo de toda a evolução a sobreviver, né? É muito melhor a gente reagir com medo ou até pânico a uma ameaça real do que a gente ter um processamento mais lento e acabar sendo devorado por um leão. Então, a gente ainda é muito pego pela nossa biologia e, por consequência, ainda está muito impregnado na nossa psicoterapia, né? Então, a gente precisa desses dois focos, foco no problema, nos déficits, mas também nas forças, nas qualidades da pessoa. E por que pode acontecer esses tipos de inconsciência? Primeiro que a pessoa não sabe quem ela é, né? Está desconectada da própria identidade. Ela, por mais que ela use no dia a dia as forças, ela desconhece a existência delas porque ela não sabe identificar. Ela até usa em alguns contextos específicos, usa na rotina dela diária, né? Porque é de se esperar, já que são os traços principais dela. Ela usa nas adversidades de uma maneira mais ou menos automática, mas ela desconhece. Ou então ela é indiferente, porque ela acha que ela é assim, então não tem nada demais em focar nelas. Ou então ela confunde com os próprios talentos, com os interesses, com os valores que ela tem, com habilidades, com outras capacidades. Existe uma certa correlação e sobreposição, o que eu falei, com os traços, mas eles não necessariamente vão de encontro um ao outro. Ou então a pessoa acaba usando demais, né? Aquele exemplo da pessoa um tanto inflexível, vamos supor assim, ela não aceita nada que vá em desencontro com o que ela já acredita, os valores dela. Isso a gente pode chamar a pessoa de teimosa ou então de íntegra, que é uma das forças de caráter, né? Mas é claro que tudo pode ser usado de uma maneira não tão legal ou em excesso, e a pessoa acaba não percebendo isso, né? Que ela está sendo muito íntegra e sendo disfuncional. E tem já também todo o movimento no próprio site do Via de mindfulness, que é uma das intervenções mais bem estudadas nas TCCs mais recentes, da sua eficácia para diversas consequências positivas na vida. Então, já há um movimento de integração de mindfulness com forças. Basicamente, né, a gente está sempre consciente das nossas forças, quando a gente usa ou deixa de usar, ou usa em excesso. O paradoxo é simplesmente de que, ao mesmo tempo que as forças são fáceis de esquecer, de ser desconsideradas e tomadas como ordinárias, elas são também muito fáceis de lembrar e ser utilizadas. E o autor traz assim que parece que, né, no termo freudiano, está ali no subconsciente e está pronto para ser usado. Basta a pessoa reconhecer, e aí que vem esse modelo além da consciência. Porque, como nos estudos que a gente viu até agora, é legal e tem efeito saber nossos traços, mas não basta. A gente tem que aplicar. E eu acho que talvez, pessoal, se fosse para deixar uma mensagem, a mais importante de hoje é essa. A gente pode ter um impulso, lendo ali o guia, de pegar as intervenções, que no capítulo 8 tem mais de 70, como eu já falei, e já sair aplicando. A pessoa tem tal forças, aplica tal intervenção. Não é bem assim. Porque tem um passo intermediário, e até um além, que eu vou falar agora, mas que é o explorar, daí. Não é simplesmente sair aplicando. O que seria o explorar? E aonde? Né? É na vida cotidiana da pessoa. É perguntar pelo uso dessa assinatura, ou não, né? Pelo uso das forças da assinatura. Nas conquistas, nos sucessos passados da pessoa, nas realizações e no sucesso presente, o que ela está conseguindo, quais são os momentos mais felizes no agora que a pessoa tem, quais delas ela já usou para conseguir os objetivos dela, quais as dificuldades que ela já enfrentou e usou desses traços, nos relacionamentos pessoais mais íntimos, quais que ela costuma usar ou deixar de usar. Então, se fosse para
sintetizar uma... E no final tem 5 considerações muito importantes também, mas essa talvez seja mais. Não é só identificar e aplicar, é explorar em todos os domínios, passado, presente e futuro, quais forças ela já usou, ou deixou de usar, ou gostaria de ter usado, se bate com a assinatura dela. E o aplicar, claro, de preferência de uma maneira estruturada, né, com planejamento, com objetivos, com metas intermediárias. E tem um quarto passo nesse modelo, que não está aí, mas é que é a manutenção. Né? Para uma mudança clínica ser considerada eficiente, não basta que, saindo do consultório, a pessoa está bem, mas no dia seguinte já não está. Né? Se espera que haja uma manutenção desses benefícios. E por mais que as intervenções em psicologia positiva e especialmente em psicologia de caráter tenham essa vibe de ser autorreforçadora, porque é gratificante por si só usar e tem benefícios imediatos, o ideal é que a gente faça uma manutenção, né? A gente faça exercício de mindfulness, como eu já falei, para ter uma boa consciência do uso delas, usar outras forças auxiliares para ajudar a manutenção, por exemplo, a perseverança, esperança, prudência, né? Ainda que elas não estejam na nossa assinatura. E também um outro muito importante é tentar construir ou incluir na rotina diária da pessoa esse exercício, né? Que não seja algo extra, porque hoje em dia está todo mundo sobrecarregado, então que seja algo já rotineiro na vida da pessoa, onde ela possa, né, como numa experiência cotidiana comum, ela aplicar e desenvolver essas forças. E, bom, também achei importante, por mais que seja meio óbvio, mas 2 conceitos gerais e cruciais para trabalhar com a assinatura é priorizar ela e que todas as forças são importantes, né? Todas são qualidades humanas e todas são inerentemente positivas. Bom, como usar? Esse aqui é um print do próprio livro, que está em inglês. Aqui já traz, olha lá embaixo, pessoal, tem uma setinha, né? Tem a subutilização e a utilização demais dessa força, que é a minha primeira, que é amor ao aprendizado, e o uso dela equilibrado tá no meio, né? O que é de se esperar. E ela traz já diversas dicas de como fazer, mas 4 delas simples, de como começar a usar a assinatura de maneiras diferentes, né, que é o que os apontam que tem mais eficácia. É começar com comportamentos simples, que é um tanto óbvio também. Mas aqui, aí que está, ó. Dentro dessa força, usar de ações alternativas já manifestadas pela força. Ou então usar as mesmas ações, só que em contextos diferentes. Então, não é que a pessoa simplesmente faz as mesmas coisas, mas ela ligeiramente altera, seja o contexto, seja a ação mais específica que, né, o amor ao aprendizado é a pessoa buscar por conhecimento e estar sempre se atualizando e etc. Aí eu trouxe de novo, aqui é um print tanto do manual das forças como do psicoterapia positiva, que nele traz, aqui ficou grande, mas nele traz já ações terapêuticas, por isso que eu achei legal trazer, para quem tem essa força de caráter como assinatura, né? Compartilhar o aprendizado, de novo, o ideal é que seja embutido nas rotinas diárias, né? Então, aprender por meio do lazer, co-aprender, e no próprio livro traz diversas já dicas de filmes, palestras, livros para a pessoa que tem essa força. A ancoragem, né, seria esse segundo ponto desses 4, de como utilizar, porque, como eu já falei, tentar colocar uma atividade diária que já está fazendo, seja limpando a casa, como eu botei ali, seja
no trabalho, na reunião, mandando e-mail para um colega, que são coisas que a gente já faz no dia a dia, mas seria interessante fazer algo ligeiramente diferente, né? Às vezes é só o que precisa, uma pequena mudança num sistema que já está ali autossustentável, né? A mudança em um desses elementos, às vezes, é o suficiente para alterar por ele. Esse aqui é muito legal. A dica do mapeamento holístico. Que assim, ó, nessa imagem da direita, as forças estão as 24 forças, onde algumas são mais voltadas para o sentimento, outras mais para a cognição, e outras são mais voltadas para o interpessoal e outras para o intrapessoal. E ainda, nesse exemplo aqui de baixo, o mapeamento holístico seria, esse exemplo é a gratidão. Ainda que a gratidão seja mais interpessoal e mais sentimental, ela também se subdivide nesses 4 quadrantes. Ou seja, eu posso aplicar gratidão intrapessoalmente para mim mesmo, interpessoalmente para outras pessoas, mais para o meu sentimento, para o meu corpo especificamente, ou para minhas crenças e pensamento. Isso aqui é muito legal. E no livro tem diversas dicas de como fazer isso também. Bom, talvez você já tenha se perguntado também se não é melhor, já que a pessoa já é boa naquilo, não seria melhor desenvolver as últimas forças dela? Sim e não. Porque, de novo, todas as forças são positivas. Então, se a pessoa está se esforçar em desenvolver as de baixo, as de cima, ela já está se esforçando para ser melhor. Ponto. E as duas demonstraram ter boas consequências positivas para a pessoa. Mas é claro que a que teve mais efeitos mais duradouros foram da assinatura, que, de novo, é o que a pessoa faz espontânea, naturalmente, né? E no qual ela se sente mais energizada e entusiasmada em fazer. Então, por si só, isso já é auto-reforçador, né? Quando a pessoa faz uma intervenção, o terapeuta sugere uma intervenção, a pessoa tende a continuar fazendo e é isso que é atribuído os melhores efeitos de focar nela do que nas mais fracas. Bom, aqui os mecanismos é um tanto longuinho, depois eu vou passar o material ali para vocês, que são 5, pelo menos, que eu identifiquei. É interessante na ciência a gente entender os mediadores, os moduladores que existem entre a intervenção e o efeito, né? E aqui é um print da psicoterapia positiva, mas eu achei legal botar aqui. E, bom, depois eu vou passar para vocês. E para a gente não se estender muito, eu acho muito legal a gente falar sobre isso aqui, ó. Quais são outras razões para a gente falar, para focar nas competências e nas qualidades da pessoa, em vez de focar nos déficits, que é o nosso paradigma ainda atual na psicologia. Mas, como eu falei no começo, já existe um movimento de integração, né? Essa terapia baseada em processos, primeiro que ela se baseia na teoria evolutiva de Darwin, né? Então ela já é integrativa por si só, outras abordagens teórico-técnicas podem utilizar dela, então quebram os muros separando as abordagens, e já existe também tanto foco em comportamentos, cognições desadaptativas e disfuncionais, como foco nos adaptativos e funcionais, e na construção e desenvolvimento deles, que é o escopo da positiva, né? Diametralmente oposto aos focados na doença, no nosso paradigma do DSM, que é o da doença latente ou subjacente, né? Todos os critérios diagnósticos, todas as categorias diagnósticas e seus critérios pressupõem, quase que magicamente, que existe uma entidade dentro da pessoa chamada depressão ou bipolaridade, quando esse novo movimento vem quebrar com isso. Não existe marcador, quase nunca somático, que
que mostra essa pessoa tem depressão, aquela não. E outra, às vezes a pessoa pode ter causas e motivos totalmente diferentes de outra que tem o mesmo diagnóstico. Então, isso é bizarro. E esse baseado em processo, obviamente, pressupõe que o que importa é o que a pessoa continua fazendo, os processos que se auto-perpetuam na vida da pessoa, e que não basta, né, a gente quebrar esses ciclos, que quase sempre eles só estão ali porque eles têm uma função na vida da pessoa. A pessoa tem ansiedade, tem depressão, porque tem uma função. A pessoa interpreta aquela situação distorcidamente, não é porque ela é irracional, necessariamente, mas porque em algum momento da vida, ou ainda na vida dela, aquilo ajudou ela a se proteger de algum perigo. Resumidamente, teve uma intenção por trás daquilo. Então, nem sempre é bom mexer demais em redes problemáticas, e sim focar em construir redes de recursos. Né? Porque, pense comigo, gente, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para a gente ir encerrando por aqui hoje. Se as pessoas tivessem os recursos necessários ou adequados para lidar com os problemas que elas têm, elas não teriam os problemas que elas têm, certo? Então, as dificuldades, conflitos, dilemas são, via de regra, ecológicos, que eu gosto de chamar. Então, eles estão ali e vão se perpetuar ali porque a gente trabalha com homeostase. É muito difícil quebrar a homeostase. A gente, quando se desequilibra ou está muito quente, a gente sua. Quando está muito frio, a gente treme. Então, para manter esse equilíbrio. Então, quebrar ele é muito difícil. Mas, como eu já falei também, às vezes é só preciso, se num subsistema problemático na vida da pessoa, estou solitário, rumino demais, me sinto triste, que leva a eu não querer sair e ver pessoas, que me leva a ficar ainda mais solitário, né? Só para ficar graficamente, imageticamente fácil para a gente entender. Isso é um processo, tem começo, meio, fim, e que ele se autossustenta. E como é que a gente vai quebrar ele? É claro que a gente vai identificar aonde que seria mais eficiente mexer nessas peças, que vá de encontro à personalidade da pessoa e que tenha os resultados mais imediatos, né? E que seja, de novo, ecológico, que não vá causar uma catástrofe na vida da pessoa. Agora, qual seria a melhor intervenção? Aí é de pessoa a pessoa. Será que é melhor pedir para a pessoa forçadamente se colocar em situações sociais com mais frequência? Ah, não, mas ela é introvertida. Ah, então seria o quê? Ela praticar mais atenção plena para ruminar menos? Ah, não, mas ela é mais extrovertida. Não, exemplo. Então, aí que entra a diferença dessa terapia baseada em processos, que, de novo, o movimento dela está muito parecido com está acompanhando a positiva, que não basta a gente resolver problema, a gente tem que construir o que é bom. Grosso modo, é isso. Uma frase que eu gosto também muito é de que todas as pessoas fazem as melhores escolhas possíveis para elas mesmas. De novo, detalhe, possíveis. O que elas precisam é ter opções ainda melhores. Isso é óbvio, mas passa desapercebido. Se a pessoa tivesse mais recursos, tivesse como sair daquela situação, ela sairia, ela não estaria naquela situação. Então, outro motivo para a gente focar na construção de qualidades, no uso das forças que a pessoa já manifesta, nas capacidades que ela tem, nos talentos que ela já tem, inclusive para resolver os problemas dela. E esse já puxa, de certa forma, o segundo ponto, que a gente não combate o negativo com o positivo. A gente combate o negativo com o positivo. E não só tentando eliminar o primeiro. O próprio Seligman fala, no tom de brincadeira, que quase a vida inteira dele, ele usou, né, as TCCs para curar cliente, mas ele nunca estava satisfeito, porque o cliente também não estava, porque a gente não quer só ser menos depressivo ou não ser depressivo, não ter tristeza, ou ser menos ansioso. Isso não basta, a gente quer ter momentos felizes, de engajamento, de satisfação, a gente quer ter propósito, não é verdade? Então, uma coisa não predispõe outra.
Mas para elaborar um pouquinho mais nisso, a gente vê na faculdade, isso sim, no behaviorismo. Quando na sensibilização sistemática, o sujeito ele não fica com menos reação fisiológica, ele não fica com menos medo quando ele é confrontado com uma foto de uma cobra a 5 metros de distância. Não, aquilo vai ativar porque as emoções negativas são muito mais instantâneas e muito mais potentes, né? Então, elas vão direto para a nossa reação emocional em vez de passar pelo nosso córtex, que é mais... Daí tem as funções executivas. Então, ela vai ter essa reação negativa e de medo, de luta, fuga ou congelamento. Vai continuar lá. O que acontece é que a pessoa ela fica mais corajosa. Não é o contrário, ela não fica com menos medo. Eventualmente, conforme a sensibilização vai ficando cada vez mais próxima ao objeto real e na situação concreta, é que aí, por simples desuso e extinção, aquela rede neural ela vai perdendo força, mas ela ainda continua lá. Então, de novo, a gente não fica menos medroso. Por mais que, a longo prazo, pode ser que sim, a gente fica mais corajoso. De novo, o apelo para que as duas intervenções, né, aliviar um e desenvolver o outro, são diferentes. A intervenção para a gente aliviar a fisiologia do medo é diferente da construção da coragem. E eu trouxe a foto desse livro aqui, que foi o último que o Martin Seligman escreveu, que é uma autobiografia, eu fui saber só depois que eu comecei a ler, mas foi muito bom igual. Ele traça com pormenores assim, as dores, as dificuldades dele também, foi muito legal ver o quão brilhante ele foi, e humano também, né? Humaniza a pessoa. Como o próprio nome sugere, é o circuito da esperança, porque ele ficou famoso nos anos 70 pelo desamparo aprendido. Você já deve ter ouvido falar, né? A Patrícia, sim, na pós. Mas tu já, Ana? Não, não me lembro de ter ouvido falar, não. Então, desamparo aprendido, o nome sugere, né? É um condicionamento, como ele achou que tinha descoberto. Mas com as recentes técnicas em neuroimagem, ficou claro que, na verdade, o desamparo é o modo padrão, é o nosso modus operandi específico dos mamíferos. Então, o que acontece? Ele fez experimento com cachorros, né? É meio cruel, mas, enfim, na época não tinha toda essa questão ética que corretamente tem hoje, mas o cachorro, depois de levar certa quantidade de choques, sem ter gaiola para ele possivelmente escapar, ele simplesmente desistia e ficava lá tomando choque. Ah, já vi sim. Já aprendi esses dias, mas eu não lembrava do nome, mas eu lembro do exemplo. Muito legal. Legal. Então, daí ele presumiu que, como, né, a teoria behaviorista pregava o dogma de que foi aprendido, a gente nasce meio com uma tábua rasa ali, com alguns só instintos, mas o resto é condicionado. Só que não, porque... E antes disso, nos anos 50, acho que a Patrícia já escutou eu falar isso, até um post meu de Instagram. Esse Kurt Warner, se não me engano, foi mais cruel ainda o experimento dele. Já ouviu falar? Já viu no meu Instagram, ou Iana? Não, esse não. Então, lá nos anos 50, na verdade, ele estava estudando o fenômeno da morte espontânea, repentina, nos humanos. E aí, ele primeiro testou em modelos animais. O que ele fez? Ele botou ratinhos, supostamente idênticos, né? A nadar, vai lá. Aí eles, em média, eles se afogavam com 15 minutos nadando, tá? Eles simplesmente, né, teoricamente cansavam e afundavam, morriam afogados. Sabendo disso, na próxima etapa do experimento, ele pegou outros ratos dessa ninhada e colocou, não vai nadar, e só que ele salvou eles, à beira da morte, aos 14 minutos. Beleza, ele botou os ratinhos a descansar, depois de alguns dias, deu alimentação, recuperados. Ele botou esses mesmos ratinhos, salvos, à beira da morte, para nadar de novo.
Agora, me responde. Quanto tempo tu acha que eles nadaram? Até morrer. Porque ficou esperando ele lá buscar para salvar. Oi? Talvez eles ficaram esperando ele salvar ele de novo. E Então, não, quanto não tempo... fizeram nada para poder tentar se salvar. Ah, tá. O teu palpite é de que eles não fizeram nada. Eles simplesmente boiaram... Não, eu penso, você falou que eles nadaram até morrer. Porque na outra Não, vez não, não. anterior. Ah, Uns morreram, né? Os sim, outros, eles foram salvos quase morrendo. E esses salvos quase morrendo foram colocados de novo para sim, nadar, para ver o quanto tempo agora eles nadariam. Quanto tempo tu acha sim. que eles nadaram agora? Eu acho que eles nadaram até o limite de novo, porque eles ficaram esperando alguém salvar eles de novo. É um Entendeu? bom Eles, raciocínio. né? Tipo, eles não fizeram talvez muito mais esforço, porque me salvaram da outra vez, vão me salvar de novo. É um bom raciocínio, eu não tinha pensado nisso. Mas isso aí é a gente com a nossa cabeça de humano, né? A gente consegue pensar nisso, né? Sim, De que a gente consegue... Bom, crianças não conseguem ver a continuidade de objetos quando ele está, por exemplo, lá atrás de um outro. Então, provavelmente, ratos não conseguem pensar assim elaboradamente sobre passado e futuro. Mas, então, tu acha que eles nadaram menos de 14 minutos? ai, não sei. Eu acho que talvez, o que eu imaginei, a primeira coisa que passou na minha cabeça é isso, tipo, como eles não conseguiram se salvar da primeira vez, também não ia conseguir nessa. Talvez deu alguma coisa neles, alguma coisa que fez eles, não, vou lutar para conseguir nadar melhor, sei lá, para me salvar. Porque eles já passaram pela experiência traumática antes, né, de quase morrer. Mas também tem isso que eu pensei de, me salvaram, então talvez me salvem de novo, sabe? Legal, é um pensamento de cientista. Tu levantou pelo menos 2 ou 3 hipóteses aí. Mas legal, é a segunda opção, tá? Eles nadaram 60 horas depois. Nossa, Horas. nossa. Por quê? Qual é a explicação? Que depois ele nem... O Seligman, nesse livro, ele não faz menção a isso dos ratinhos, tá? Mas tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? O desamparo, que é o nosso lado biológico. E por que é o nosso lado biológico? Porque, pessoal, o cachorrinho que está lá fez de tudo, né? Evolutivamente falando, ele variou o comportamento dele, testou de tudo. Nenhum deu certo. Para que eu vou ficar gastando energia se nada deu certo, né? E o mesmo aconteceu com os ratinhos. Aos 15 minutos, eles viram que, estou cansado, nada funcionou, vou desistir. Daí o modo padrão ativou, desamparo, que é semelhante, vamos chamar de depressão, tá? Ativou a depressão, que é a resposta comum a eventos assim, onde a gente não vê que tem saída, que a gente não pode fazer nada, e desistiram. Mas esses ratinhos que estavam quase morrendo e tiveram, entre aspas, essa injeção de esperança, né? No mínimo, eles perceberam que o esforço que eles fizeram, né? Pensa comigo, o esforço que eles fizeram, eles não conseguem identificar qual do esforço, mas eles viram que se esforçar resultava em se salvar. Eles nadaram mais de 200% a mais, muito mais, porque eles tiveram uma injeção de esperança. O mesmo aconteceu com os cachorros do Seligman, e as técnicas mais recentes de neuroimagem mostram que na gente humano, as pessoas que estão depressivas, elas não têm mais ou menos pensamentos negativos do que as não depressivas. A gente já sabe disso. Por mais que ela tenha, né, algumas crenças bem arraigadas e elas têm uma percepção um pouco distorcida do mundo, mas em quantidade, em intensidade, eu e tu temos a mesma quantidade de pensamentos negativos, que inclusive isso a ruminação, né, e a preocupação são predispositores e previsores de transtornos mentais muito certo, né, seja ansiedade, depressão e outros, porque é uma falha na nossa capacidade de ter atenção plena, né, de modular a nossa atenção. Então a gente fica só... É uma estratégia desadaptativa, ficar rodando as coisas na cabeça, achando que vai achar alguma solução, quando na verdade não acha nada. E, enfim, voltando para o assunto. A gente tem as mesmas quantidades de pensamentos negativos, só que
quem está depressivo tem baixas expectativas positivas do futuro. Os ratinhos lá que desistiram, os cachorrinhos que desistiram, simplesmente é um modo padrão. Vou reservar energia, se eu sobreviver, ok. Mas eu não tenho expectativa positiva, porque na percepção dele, na cognição deles, eles já tentaram de tudo. E na gente humano também é assim, né? Quando a gente acha que tentou de tudo, a gente se frustra, desiste e deprime. E qual é a solução para isso? O mesmo que eu falei antes sobre o medo e a coragem. Os pensamentos negativos vão estar lá, eles são automáticos, vão aparecer. É claro que trabalhar com crenças é importante também. Mas, como o próprio Seligman traz no último livro mais recente dele, a gente tem que desenvolver a esperança. E como é que se desenvolve isso? Com um dos termos mais citados na história da psicologia, mais estudados, e também já compreendido que é um dos fatores mais importantes como mediador de bons resultados clínicos, que é a autoeficácia. Já ouviu falar? Sim. Eu acho que eu comentei no último encontro, né? Ela é basicamente o Sim. senso... Sim, Já, já ouvi Patrícia? falar. Sim, mas eu acho legal você falar. Fala aí que a gente vai ouvir. Então, em grosso modo, o nosso senso de competência. Né? A gente tem o locus de controle, que a gente chama interno. Ou seja, a gente entender, perceber, interpretar que a gente é o agente, desculpa o jogo de palavras, mas a gente é o agente ativo da nossa vida. Aconteceu isso com ratinhos, com os cachorros, e em pessoas depressivas, é quando a gente ativa elas comportamentalmente, quando a gente faz elas tomar consciência aí que volta, as forças dela, quais são as capacidades, os recursos que ela tem, é que vai fazer ela automaticamente, né, combater esses pensamentos negativos, é esse senso de competência de que ela tem controle, essa palavra, controle mais ou menos, né, sob responsabilidade dela, sobre o próprio comportamento e sobre as próprias consequências da vida dela. Eu achei interessante também, acho interessante compartilhar com vocês que, na abordagem que eu uso, que é a TCC positiva, a própria autora, ela numa frase, ela diz que o trabalho do psicoterapeuta é incitar esperança no cliente. E eu tive meio que um momento epifânico quando eu li isso, porque eu já tinha lido esse do Seligman, já tinha visto o experimento do ratinho, e ainda ela fala isso, e aí tudo se encaixou. Né, que eu já sabia sobre behaviorismo. Então, o que a gente tem que fazer é construir recursos ou utilizar os recursos internos que a pessoa já tem. Né? É a estratégia mais fácil, rápida na clínica. Né? Afinal, a pessoa já faz aquilo com naturalidade e gosta de fazer aquilo. Então, por que não usar, né, desses próprios traços dela a favor dela? E um último ponto, já para a gente ir encerrando, já passando. Mas, de novo, eu vou dar uma melhorada nessas minhas anotações aqui, porque está meio incompreensível para quem vê de fora, mas depois eu passo para vocês, prometo. E o último ponto é que os transtornos, o próprio Chris Patterson, que foi o pai do Manual de Forças e Virtudes, né? O Seligman veio como... Ele foi o idealizador e o propulsor, né? Quem angariou fundos e trouxe colaboradores para ajudar. Mas o próprio pai das forças de caráter, ele teorizou de que os problemas e até transtornos que os seres humanos passam, podem ser explicados pela ausência, né, a falta de uma força que a pessoa, se ela tivesse, né, volto no primeiro ponto, se ela tivesse aquela força, ela combateria aquele problema e não teria o problema. Ou então ela tem baixo nível daquela força que ela precisaria para resolver o problema dela, ou para conquistar os objetivos dela, ou, como eu também já falei, um excesso. Né? O trabalho com força também é esse o ponto muito importante, além do explorar antes de aplicar, é o uso moderado dela. Né? Como tu já deve ter visto, né, no livro
do Rashid, que existe, sim, o subuso e o sobreuso de uma força. Elas são todas inerentemente positivas, mas a paçoca pode esfarelar a qualquer momento, né, se a pessoa usa demais, ou em contexto inadequado, né, por exemplo, usar muito bom humor no funeral, né, por mais que seja uma assinatura de força dela, ela não vai fazer isso, porque fora de contexto é disfuncional. Um exemplo esdrúxulo só para tornar claro. E bom, seria isso. Esses 3 pontos que eu trago aí, que eu me estendi até bastante para explicar, eu acho de suma importância, porque eles meio que se retroalimentam também, né? De novo, se a pessoa tivesse os recursos, ou soubesse que tivesse os recursos para lidar com os problemas que ela tem, transtornos, e atingir os objetivos delas, ela não teria esses problemas, simples assim. Combater o negativo e diminuir o negativo não pressupõe que automaticamente vai melhorar o positivo, né? São coisas diferentes. Porém, focar no positivo, muitas vezes é a única estratégia e possibilidade que a gente tem para desenvolvê-lo, e ele sim pode combater o negativo. Não sei se ficou confuso, acho que não, né? Diminuir o negativo não é o mesmo que construir o positivo, porém, construir o positivo pode combater o negativo, se específico, né? Por exemplo, a pessoa que está desamparada, seria melhor focar na força de caráter, esperança, né? Um exemplo claro. E que os transtornos podem ser explicados pela falta, baixa quantidade ou excesso no uso de forças. Então, com tudo isso que a gente falou, se conclui que o foco, né, na psicoterapia, na identificação, desenvolvimento, uso moderado, né, nem a mais nem a menos, das forças. A sinergia entre as forças é importante também, né, porque, de novo, o manual traz de que cada força vai ter uma família que ela é melhor utilizada, né? Então, o uso sinérgico de uma força com a outra, nossa assinatura, e também o uso integrado com as nossas outras capacidades humanas, né? Os nossos talentos, os nossos interesses, valores, é o melhor caminho para a psicoterapia. E ainda bem que fico muito feliz vendo que tem já outras pessoas focando nisso. E até tinha trazido um bônus aqui, falando sobre o flow. Por quê? Daí eu passo no privado, porque isso aqui é de uma professora da pós, é da Ellen, o Patrícia, que esse material aqui, ó, porque o flow tem tudo a ver com a assinatura de forças. Porque é algo que a gente já faz bem e gosta de fazer. Se a gente encontra uma demanda que é interesse nosso e é desafiadora, a gente tem todos os elementos aí para entrar no flow, que é esse estado ótimo de performance e de bem-estar. Então, a assinatura de forças e flow tem tudíssimo a ver. Depois eu passo para vocês, aí vocês dão uma lida. E aqui eu também trouxe que, olha, tem muita intervenção em específico, ó. Essas estritamente de consciência, essa só de uso, essa só de significado, engajamento, e tem outras que eu não quis botar o print aqui. Mas é isso, gente. Ficou alguma dúvida aí, alguma contribuição? Patrícia? Eu queria Ana? te fazer uma pergunta. Claro. Ó, eu fiz o teste das forças 1 ano atrás. Fiz agora, permaneceu algumas, mas mudou a hierarquia delas e entrou coisa nova também. Uhum. Assim, eu queria saber, tipo, atuando como psicólogo, assim, tipo, é que você falou, acho que acredito que se você focar muito em positivo, assim, é mais uma terapia breve, como você tinha dito, né? Não é algo que vai se estender por talvez muitos anos, enfim. Se estender, assim, quanto tempo, assim, é recomendado a pessoa, às vezes, talvez refazer esse teste para perceber o que já melhorou, que estava, por exemplo, numa força média, foi para uma força de assinatura, ou que era de assinatura e desceu, enfim. Então, não tem, no manual, né, eles não estabelecem isso. Mas eu acho legal
fazer no começo, né, no processo psicoterapêutico, e quando a pessoa achar que já teve uma significativa melhora, aí que entra, e é extremamente importante, e a positiva é repleta deles, de escalas, de testes, às vezes que a pessoa pode fazer antes mesmo do tempo do atendimento, aí não se perde tempo com isso. Às vezes pode fazer até um formulário Google para ver o nível de satisfação com a vida que a pessoa está, ou especificamente das 5 variáveis do PERMA, né? Emoções, engajamento, relações, significado, e conquistas e domínio. Eu acho que seria mais legal para como teste, reteste, assim mesmo, porque, de novo, se a pessoa tem certo objetivo de tratamento e tu, no teu plano, designou, a partir da assinatura dela, X, Y, Z forças, seria legal também, depois de um tempo, tu verificar se ela ainda está usando mais mesmo, ou se ela passou a usar outras forças auxiliares, né, que pode acontecer o que aconteceu contigo, né? As prioridades de vida mudam, então ela passa a usar outras forças. Então, não tem uma receita de bolo, né, o que é meio libertador, porque a gente é mais dinâmico no que fazer. Mas eu acho que é isso. Porque, É comum. a primeira vez que eu fiz, por exemplo, uma das 5 era humor, né? Um ano atrás. Aí eu fiz com a minha psicóloga um tempo atrás um teste de resiliência. E nesse teste tinha dado que o meu bom humor era baixo. Eu falei, como assim é baixo se deu o humor super alto? Aí eu fui refazer o teste e via. Quando eu refiz, o humor já não estava mais na 5, entendeu? Talvez eu fiquei Legal. mais introvertida, não sei, mas, sabe? A gente vai evoluindo, vai mudando, tal. Aí foi legal ver, porque o que ela me deu tinha dado baixo no humor, e aí o humor já não fazia mais parte das minhas forças de assinatura. Bateu direitinho, assim, sabe? Então, via de regra, né? Não é a regra. Pelo menos 3 das 7 primeiras vão ser sempre as mesmas. Né? Sim, Porque, de novo, lembra daquelas 2 perguntinhas simples que eu sugeri no começo. Tenta tu imaginar, das 3, 4 que continuaram, tenta fazer um exercício de subtração. Se eu tirar uma delas, como é que eu ia me sentir? Ah, não, realmente, eu ia me sentir mal, não ia sentir como eu e Ana mesmo. Então, bota ela de novo, que ela faz parte. E, não sei se já chegou nessa parte do manual do psicoterapia positiva, mas tem também as provinhas reais, né? A gente não fica só com o autorrelato da pessoa. A gente fica sim, também com familiar próximo, sim. Com cônjuge e amigo, tal. Sim, eu tenho que fazer essa parte, ainda não fiz. Mas sabe que É, é muito interessante, assim, porque isso que você falou de tirar, todas as vezes que eu fiz o teste, deu amor por conhecimento. E é uma coisa que eu acho que, tipo, várias vezes minha psicóloga falou, várias pessoas já me falaram, Ana, você precisa parar um pouco de estudar, fazer outras coisas, você só estuda. Talvez, às vezes, eu uso demais, entendeu? aham. Então, assim, é bom enxergar isso, porque deve você ver, poxa vida, realmente, às vezes eu ocupo a maioria do meu dia estudando, fazendo coisas da faculdade, que eu podia ter fazendo outras coisas, descobrindo novas vertentes de mim, assim, sabe? E é legal ver os outros falando isso de você, porque você realmente afirma, né, aquilo que deu nos testes, enfim. Uma maneira simples é tu pegar o teu perfil, se tu se sentir confortável com isso, e pedir, aqui, pai, mãe, namorado, qual força tu acha que está certo isso aqui? Se não, qual que tu colocaria para baixo? Qual que tu colocaria mais para cima? Sim, sim. Né? É uma maneira mais simples. E assim, tem estudos também que eu dei uma puladinha, mas que mostram que, né, naquela relação, né? Será que é melhor trabalhar com a assinatura ou com as forças mais fracas? Se encontrou que quando a pessoa já tem altos níveis de utilização da assinatura no dia a dia, foi encontrado mais benefícios a pessoa melhorar as últimas e vice-versa. Deu para entender? Sim, sim, deu sim. Porque assim, Então, faz sentido, porque quando você já é bom naquilo, você pode ser melhor ainda na tua performance, aumentando as que estão na média, por exemplo, né? uhum. E E é também, engraçado ver também, tipo, as minhas que deu os pontos fracos, né? As últimas, é muito legal ver. Você fala, cara, você para pensar assim, nossa, é verdade, eu poderia melhorar nisso. Mas é aquilo, né? Às vezes é mais fácil você se empenhar um pouco na média, que tá ali mais próximo,
né? E porque é mais difícil conseguir melhorar os pontos fracos, né? Porque justamente as que você menos exerce, né? E menos se identifica também. Exato. Tá? Então, lembrando só de 2 pontos importantes aqui, né? Como eu falei há pouquíssimo tempo. Pode sim que tu esteja usando a mais, né? E pode ser transtornante, por mais tu... É aquela velha clichê. Tudo que é demais faz mal. Então, talvez, dependendo, daí de novo, daí depende do contexto, depende do qual o teu objetivo específico da psicoterapia, talvez seja melhor mesmo a subutilização do que tu já está usando demais e o uso sinérgico com outras forças que te auxiliem para as tuas metas, né? Seja ela qual for. Sim, faz sentido. Seja de baixo, seja de cima. Mas, de novo, tem benefício em usar em todas. Mas, é claro, tem que ser sempre idiosincrático, sempre para a pessoa, para o sujeito. Né? Não é também só pegar a intervenção no manual aqui e sair aplicando adoidado no cliente, não, em si mesmo. Tem um exercício simples também de mental, de tu lembrar quais são os principais domínios da tua vida. O acadêmico, entre os amigos, entre a família e na empresa que eu trabalho. Eu não te conheço, mas vamos supor. Seria tu pegar a tua assinatura e ver, bom, das 5 aqui, qual que eu uso mais no trabalho? No trabalho eu uso qual mais? Na família, nos amigos. Beleza, onde é que eu quero melhorar? Qual dessas dimensões eu quero melhorar? Nessa. Será que eu estou usando demais ela? Será que eu estou usando de menos? Qual outra força eu posso usar, nem que seja lá de baixo, para me ajudar nesse objetivo específico, nesse contexto, né? Nessa minha fase de vida, que volta com o que a gente estava meio que falando, que existem ciclos, né? Etapas na nossa vida que vai mudar interesse, vai mudar prioridades e que fez provavelmente o teu humor descer e, de novo, a gente sempre tem que ter, como as baseadas em evidências todas são, né? Voltadas para uma meta muito clara, né? Bom, o que é que tu quer com a psicoterapia? Eu quero X. Beleza, então vamos trabalhar com isso, né? E a mudança de paradigma também é aí, não é chegar e perguntar, bom, que problema que deu na semana? Mas não, é também, né? Mas seria complementarmente o quanto de 0 a 10 tu fez do que tu sabe que deveria ter feito, do plano de ação que a gente traçou para conquistar o objetivo X que a gente traçou. Né? O quanto tu está satisfeito com isso? O que deu certo? Quais são as alternativas? Né? Percebe que isso, por si só, já é uma mudança de perspectiva e que, além de ser mais eficiente, trazer mais eficiência para a psicoterapia, é mais gratificante o relacionamento terapêutico. A gente fala de coisa boa, da qualidade das pessoas, o que ela pode fazer a mais, qual é o objetivo dela, qual é o benefício que ela está buscando, qual que é a conquista que ela quer e não qual é a tragédia que ela quer evitar, qual é o sofrimento que ela quer diminuir. Eu acho que é muito importante tomar... Esse negócio que você falou de mudança de perspectiva faz muito sentido, assim, porque uma das minhas forças, forças não, né, o ponto fraco, é perseverança. Aí, eu levei isso para minha psicóloga, ela não é da linha positiva, mas eu compartilho com ela também. Ela falou assim, olha que engraçado, se perseverança é uma das tuas mais fracas e amor ao conhecimento é uma das fortes, para você conquistar conhecimento, você precisa ter perseverança. Então, você aplica perseverança, só que em algumas áreas, você pode aplicar em outras, talvez, que não está dando muito certo. Tipo assim, atividade física, eu tenho maior preguiça de fazer. Ela falou, mas você tem perseverança para estudar, você pode aplicar a perseverança de estudar na atividade física, entendeu? Perfeito. Isso mostra como sempre restrito ao contexto, né? Exatamente. E isso a gente chama, a TCC positiva, aquela que eu uso, ela usa a técnica, né? O nome da técnica é transferência de competência. O nome já sugere, né? Beleza, qual é a área dos domínios da vida que eu estou com problema? Com os colegas de trabalho. Mas com meus amigos eu estou ok. Tá, beleza, então vamos ver
olhar para a solução de uma vez. O que tu faz ou deixa de fazer com os amigos que é eficiente, que tu pode simplesmente transpor, né, para os colegas de trabalho. Nos pormenores. Qual é a postura que tu toma, para onde que tu olha no rosto deles, qual é o tom de voz que tu usa, né? E é isso. Tu usa, sim, a perseverança nos estudos, mas só nos estudos, talvez. Talvez Isso, que ela se manifeste mais. isso. Mas porque nos outros domínios não. Né? Então, porque tem a ver com o flow também, porque, tipo, quando eu fico 3 horas estudando, é uma delícia, agora 3 horas fazendo atividade física é uma tortura, entendeu? Então, tipo, tem a ver com o flow também, né? Sim, tudo. Por isso que eu trouxe também ali no finalzinho como bônus, porque é o estado ótimo de funcionamento e não é de bem-estar, tá? A gente só retroativamente vê que sente bem-estar, porque a gente viu que foi tão bem no que a gente fez, porque durante o flow a gente está num estado neutro. A gente não está pensando em nada, não está sentindo nada, a gente está só no fluxo dos comportamentos, das ações que a gente está fazendo. Consciência e ação viram uma só, né? Não existe aquele diálogo mental chato que fala que tu vai fracassar ou fica preocupado, né? Ou que é confiante demais. Não, só faz. Então, tu não necessariamente se sente bem durante o flow, mas lembrando o quão legal foi tu desempenhar aquilo com excelência, tu se sente bem. E só o fato de não estar sofrendo durante o flow, né, já pode-se dizer que é um bem-estar, né? A serenidade é uma das 10 emoções positivas. Sim, exatamente. Bem isso mesmo. Gente, é isso. Até se eu tivesse me atido mesmo a tudo, falar tudo, a gente ia passar bem mais. Mas eu prometo que eu vou dar uma geralzinha aqui nas minhas anotações. E daí eu repasso para vocês. Tem mais umas dicas bem interessantes para quem realmente quer, né, usar as flores de caráter na atuação clínica, que é o meu caso, é claro. E, bom, espero que vocês também. Espero que eu tenha instigado ainda mais aí a curiosidade de vocês. A Patrícia faz pós comigo, já sabe também alguma coisa. Ai, foi ótimo, adorei. Muito bom, muito bom. E amanhã eu vou apresentar meu trabalho mais motivada ainda. Que ótimo. Muito bom. Então, eu tinha estabelecido para mim, meio rigidamente, de que se não tivesse 5 pessoas, eu não ia fazer, eu ia para a academia. Mas eu lembrei de outro princípio meu, que tal, o pessoal está falando tudo isso para compartilhar também, talvez seja útil para ti, de que às vezes, eu estudo tanto, faço tanto para atender um paciente de uma vez, qual é a diferença que você vai fazer no mundo? Toda, né? Primeiro que aquele clichêzão, eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo. E 2, que cada pessoa é um sistema completo que está dentro de um subsistema, que está dentro de outro. Então, a mudança nessa outra pessoa vai acarretar mudança em muitas outras. Né? A pessoa que está bem, está funcionando plenamente, ela vai fazer bem para as outras pessoas, no trabalho dela, na família dela, para a namorada dela, e assim por diante. Né? Isso me ajuda a me motivar também, entender que o viver em sociedade, que a mudança que a gente consegue incutir no outro não é aritmético, né? Não é 1 em 1, é exponencial. Nesse 1 vai atingir outros 3, outros 3 vão atingir outros 3, outros 3, mais 3, assim por diante. É isso mesmo, que nem na minha formação, tenho certeza que eu vou ver o mínimo do mínimo de positiva, sabe? Então, você me ensinando as coisas, eu consegui fazer um trabalho legal com o livro que você me passou, e amanhã eu vou apresentar ele para minha sala, entendeu? Pode ser que as pessoas fiquem mais curiosas sobre psicologia positiva, entendeu? Verdade, muito bom. Obrigado por compartilhar, porque, de fato, o que me motiva é ter exatamente esse objetivo. Eu quero ser um propagador da positiva para atingir o máximo de pessoas possível. Então, ainda bem que deu certo e obrigado por compartilhar. Concluiu com sucesso. Obrigado. Gente, obrigado por estar até agora. Que bom que gostaram. E, enfim, quando quiserem, precisarem, só manda um WhatsApp aí. Vamos conversando, estamos juntos. O que eu puder ajudar, ficarei feliz.
Obrigada, viu, Igor, pela disponibilidade. Foi muito bom. Muito obrigada. Valeu, gente. É muito Obrigadão. bom, Igor. Excelente, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E aí, vamos Obrigado. nessa. Semana que vem tem uma aula aí de novo. É Tá verdade. bom? Valeu, Beijo gente. aí Tamo para todo junto. mundo. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.